O justa causa, pessoal. Eu ouvi aí alguns rumores onde se fala que a demissão por justa causa ela não pode acontecer pelo fato de que quando se fala em justa causa significa que o colaborador fez alguma coisa de muito grave dentro da organização. É como se fosse, pessoal, um presidiário. Ele fica marcado quando de repente ele vai arrumar um emprego que pede um antecedente criminal, que nós vimos em uma das aulas. A empresa ela fica meio receosa de contratar porque sabe que passou aí um tempo detido. A justa causa ela acontece da mesma forma. Quando se vê justa causa dentro de uma carteira de trabalho, o empregador também fica meio receoso porque se fez na empresa anterior, como que eu posso confiar que não vai fazer na minha? Mas aí então, esses rumores que eu ouvi, fala que se coloca a justa causa dentro da carteira de trabalho e o colaborador não consegue mais trabalho, ele pode entrar com um processo de dizendo que ele não consegue trabalhar, que ele está passando necessidade pelo fato daquilo que foi colocado na carteira dele, embora ele tenha causado toda essa situação. Pode vir a ser demitido por justa causa o empregado que realizar alguma ação ou omissão que revelam desonestidade, abuso de confiança, fraude ou má-fé. Podem ser citados como exemplo o furto de objetos da empresa, adulteração de documentos pessoais ou pertencentes ao empregador, bem como ofensa ao pudor, pornografia, desrespeitos aos colegas de trabalho e à empresa, entre outros. Daqui a pouquinho nós vamos falar sobre todos esses tópicos, o que pode gerar justa causa. Mas, falando um pouquinho sobre isso, fala-se que o empregado que for desonesto com a empresa, de alguma forma, como pegar qualquer objeto que não é dele, ou não precisa ser um objeto da empresa, um objeto que seja de um outro colaborador, levou um celular embora, uma carteira com dinheiro, pegou algum equipamento da empresa e isso realmente for detectado como real, é um dos motivos que a empresa acaba mandando embora. Aí eu tinha falado para vocês que eu ia explicar do justa causa. Então, como fala-se que a justa causa pode acarretar problemas para a empresa, o que a empresa faz? Um colaborador furtou um objeto, independente de ser de outro colaborador ou de ser da empresa. Para que não haja problemas, o que a empresa faz? Eu te dou duas opções. Ou você pede a conta e recebe aquelas coisinhas pouquinhas que a gente viu anteriormente, ou então eu chamo a polícia aqui para que a gente possa dar flagrante naquilo que você está executando no momento. O colaborador, para não ficar chato, uma empresa grande com bastante gente, clientes, possivelmente ele vai pedir a conta. Um colaborador adulterou documentos. O que é adulterar documentos? Tem um atestado médico de 3 dias, ele coloca de 30 dias. Tem um atestado, tem um documento de, de residência, onde ele muda o endereço para que ele possa acarretar de benefícios de vale transporte, por exemplo. A mesma coisa. Ou você pede a conta, ou nós abrimos um boletim de ocorrência
de adulteração de documentos. Obviamente a pessoa também vai pedir a conta. Mas daqui a pouquinho nós vamos falar sobre cada um deles. O que a pessoa que é mandada embora por justa causa, porque de repente ela aceita, não, pode chamar a polícia, beleza. Então, declara-se justa causa e ela vai receber o saldo de salários, que nós falamos lá atrás, férias vencidas, com acréscimo de 1/3 constitucional. Não recebe férias proporcionais, tá, gente? Só se ela tiver férias vencidas. E 13º salário proporcional aos meses que ela ficou na empresa. E se ela tiver filhos, nas características que entra-se o salário família, ela também tem o direito. Vamos lá. Ato de improbabilidade. O que é? Furto ou roubo de materiais da empresa e falsificação de documentos, inclusive atestados médicos. O que nós acabamos de dar como exemplo. Tudo que for impróprio, que não me pertence, ou que eu falsifique algum tipo de documentação para o meu benefício, pode gerar justa causa. Ou então eu aperto o colaborador para que ele peça a conta. Incontinência de conduta ou mau procedimento. A incontinência de conduta diz respeito a atos de natureza sexual, tais como exibir fotos de pessoas nuas aos colegas e assediar sexualmente os colegas de trabalho. Eu estou na empresa para prestar o meu serviço. Em alguns casos, existem pessoas que acabam utilizando de equipamentos para poder entrar em sites pornográficos. E desde que isso realmente seja comprovado, pode ser demitido o colaborador. E também assediar as pessoas que trabalham dentro da empresa. O mau procedimento inclui tudo o que seja incompatível com as regras sociais e internas, como usar veículo da empresa sem autorização ou deixar a empresa durante o horário de trabalho sem autorização. Podemos dizer que é aquela pessoa que não rege o procedimento da empresa. Eu tenho um carro da empresa para poder trabalhar e eu utilizo ele para ir para a praia, utilizo ele para viajar nos finais de semana ou até mesmo sair da empresa para poder experimentar uma roupa, sair da empresa para poder encontrar com alguém sem que esteja autorização do seu superior. Negociação habitual ou alheia, sem permissão do empregador. É quando constituir ato de concorrência a empresa para a qual trabalha o empregado ou for prejudicial ao serviço. Digamos assim que eu dou aula para vocês dentro da escola e vocês pagam um valor por isso. E aí o que eu faço? Um ato de concorrência na empresa na qual eu trabalho. Dizendo que se vocês quiserem fazer aula particular na minha casa, eu cobro metade do valor que vocês pagam e consigo o diploma para vocês. Isso, né, é uma negociação que eu estou fazendo dentro da própria organização que eu trabalho. Ou quando o empregado usa de horário de trabalho para vender produtos aos colegas ou clientes da empresa sem autorização do seu empregador. Eu deixo de trabalhar para poder estar vendendo coisas intermediárias, né? Eu fico como uma pessoa intermediária vendendo algumas coisas da empresa, sem autorização do dono da empresa ou do meu superior e no meu horário de trabalho. Condenação criminal do empregado. Passado em julgado, o fato do empregado ser condenado criminalmente por meio de sentença judicial transitada em julgado.
ele está trabalhando normal porque ele ainda não passou pela condenação. Mas a partir do momento que a sentença judicial foi transitada e julgada, na qual ele vai ter uma condenação, eu também posso fazer essa demissão com o colaborador.